custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, o IBGE divulgou na semana passada que a taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,2% no trimestre que foi encerrado em fevereiro, com a falta de trabalho alcançando 12 milhões de brasileiros. A taxa permaneceu estável frente à divulgação anterior do trimestre encerrado em janeiro, quando o número de desempregados já era também de 12 milhões de pessoas. O cenário continua muito ruim, ao que parece a recuperação do mercado de trabalho infelizmente não vai vir tão cedo, Fausto? Bem, Glauco, os dados começam a mostrar ali um movimento da taxa de desemprego de estabilidade. Estabilidade num patamar bastante alto, ou seja, mais de 12 milhões de trabalhadores desempregados. E também é bom lembrar que uma das coisas que aparece no dado é a redução da renda do trabalho, ou seja, você tem hoje um mercado de trabalho com um contingente bastante grande de desempregados. De certo modo, nós estamos aí já num período de abertura, né, de relaxamento aí da questão da pandemia, e vai mostrando para nós, no final das contas, como é que vai chegando a questão do trabalho. Por outro lado, a gente vai ver também uma informação importante, que uma boa parte desses desempregados estão procurando emprego há mais de 2 anos, é algo também bastante relevante, o que coloca para nós uma série de desafios, né? Além da pessoa estar desempregada, os desempregados no Brasil ficam muito tempo sem conseguir trabalho, o que coloca desafios muito grandes quando a gente pensa aí nessa recuperação. O dado mostra de um mês para o outro uma estabilidade, então, na questão do desemprego, e vai mostrando que, de alguma forma, uma recuperação que a gente vinha assistindo, principalmente por conta da reabertura aí, com a questão da pandemia, ela vai perdendo força, e esses números que vão passando aí dos 12 milhões, vão, de certo modo, colocando ali para a gente um pouco do que é o chamado desemprego estrutural. Quer dizer, você vai tendo uma quantidade bastante grande de trabalhadores que, de alguma forma, estão procurando emprego, mas não encontram espaço no mercado de trabalho. É um dado bastante complicado, uma vez que, vamos lembrar, a taxa de inflação está alta, e os mecanismos que o Banco Central vem se utilizando para tentar segurar a inflação esfriam mais a economia e tendem a manter a economia do jeito que está, quando não piorar o cenário econômico. Então, olhando para esse dado, é possível dizer que nós estamos entrando aí, esse dado é o dado de fevereiro, né? Então nós entramos no ano com uma taxa de desemprego complicada e com muita dificuldade quando a gente pensa o trabalho. Agora, você falou a respeito da renda também, Fausto. O rendimento médio real foi estimado em R$ 2.511, o que, segundo o IBGE, representou uma estabilidade frente ao trimestre anterior, que é de R$ 2.504, mas foi a menor renda média de trabalho já registrada em um trimestre encerrado em fevereiro, desde o início da série histórica ali em 2012. Isso mostra também que a gente tem uma combinação muito ruim em termos de mercado de trabalho, porque tem muita gente desocupada, muita gente sem conseguir emprego, e ao mesmo tempo temos um rebaixamento salarial, o que no fim das contas acaba facilitando ainda mais a exploração da mão de obra pelos empregadores. É um cenário muito ruim também desse ponto de vista da renda, Fausto. Sim, no caso da renda, a gente vem mês a mês assistindo a renda caindo e batendo recordes de redução. Isso tem a ver, claro, com a entrada das novas pessoas no mercado de trabalho. Essas pessoas que estão entrando com rendimento menor do que aqueles que saíram, de um lado. De outro, a gente também tem a própria corrosão inflacionária. É bom lembrar que a renda disponível tem a ver com a possibilidade de compra das pessoas. E como a inflação aumentou bastante no último período, como, de certo modo, você tem ali uma cesta de produtos cada vez menor para ser comprado, o que você vai observando é que essa falta de renda também é uma realidade que dificulta muito a vida do trabalhador. Além disso, é importante olhar um pouco como que a disposição da massa de salários, né, a questão toda de quantos salários são disponíveis no mercado, ele, de certo modo, vai se reduzindo. É algo bastante preocupante, uma vez que é a questão da renda do trabalho que tem a capacidade de ativar a economia e colocar a economia girando num chamado círculo virtuoso. Nós estamos assistindo hoje um momento bastante difícil,
em que a renda não tende a puxar o crescimento econômico, ao contrário, a renda tende a ser, inclusive, um dificultador para o Brasil voltar a crescer. O embate sobre a renda, não há a menor dúvida, talvez seja a grande discussão aí para os próximos períodos, principalmente num ano eleitoral como esse. A possibilidade de você recuperar a economia passa pelo recurso, pelo dinheiro estar na mão de quem consome, ou seja, na mão do trabalhador. A gente vai vendo também que a questão da renda vai demonstrando o nosso drama do ponto de vista da desigualdade, uma vez que aqueles que muito têm aumento substancial da sua renda, enquanto aqueles que pouco têm vai tendo uma compressão da renda. De certo modo, esse é o novo cenário que a gente está assistindo no Brasil. O mercado de trabalho que se retomou, sim, retomou, porque, de certo modo, a pandemia está arrefecendo, a economia vai voltando ao chamado pós-pandemia, mas, por outro lado, a realidade que vai se apresentando é uma realidade muito severa. Alta taxa de desemprego, renda em queda, uma alta taxa de informalidade, tudo isso é um cenário colocado como desafio aí para o mundo do trabalho. Agora, Fausto, na semana passada a gente até comentou aqui no espaço do Diese no Jornal Brasil Atual a respeito do desemprego de longo prazo, né? Porque hoje já são mais de 3.700.000 pessoas que estão nessa situação, então estão sem emprego há mais de 2 anos. E quando a gente vê aqui um levantamento da Tendências Consultoria, percebe que as classes D e E respondem por 81% desse grupo de pessoas que está há mais de 48 meses sem trabalho formal. A gente está correndo o risco de ter uma fatia da população vivendo uma situação de desemprego crônico, Fausto. É necessário pensar em políticas públicas para esse segmento? Não há a menor dúvida, Glauco. A questão de quando a gente olha para o desemprego de longa duração, uma das grandes preocupações é como é que essa pessoa vai voltando para o mercado de trabalho. A gente sabe que quanto mais tempo vai se passando fora do mercado de trabalho, mais dificuldade você tem para esse retorno, e o normal é que esse retorno se dê em condições piores do que a que você saiu. Ou seja, o trabalhador encontra o emprego, mas o emprego normalmente é de pior qualidade, menor renda e mais vulnerabilidade. Quando você vai para olhar, então, nesse detalhe, em que a grande maioria desses desempregados estão nos estratos mais vulneráveis da população, a gente vai vendo o quanto isso é complicado, porque, de alguma forma, é mais complexo você recolocar essas pessoas no mercado de trabalho do que em outras classes. De alguma forma, pensar uma política de emprego, né, pensar uma política de trabalho e renda é urgente no Brasil. Se você é preciso associar, né, as políticas sociais de um lado com as possibilidades de criação de postos de trabalho do outro. Mas é bom sempre lembrar também, né, Glauco, que a geração consistente de postos de trabalho está vinculada ao crescimento econômico, está vinculada a uma política macroeconômica que, de alguma forma, coloque a questão do emprego no centro do debate e não como algo lateral, como a gente vem assistindo já há muitos anos no nosso país. De alguma forma, pensar sobre a questão do trabalho é também pensar um pouco sobre a melhoria de vida das pessoas e do mundo real. A questão da desigualdade, a questão da distribuição de renda e a questão de que são nas classes mais vulneráveis que você tem mais dificuldade de recolocação no mercado de trabalho é algo a ser pensado, é algo a ser tratado e é urgente esse processo. Urgente, mas a gente sabe que o atual governo não tem muito um olhar sobre essa questão. Na verdade, a ideia do mercado livre, de simplesmente você ficar flutuando ao sabor do mercado, tende a cada vez mais precarizar nas pontas e concentrar renda do outro lado. Então, quando a gente vai olhando para esse cenário, é um cenário bastante complicado e que precisa ser lidado e certamente vai fazer parte aí dos debates com relação às eleições de 2022. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Ótimo início de semana. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Boa semana a todos. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.